nós já estávamos lá, porque foi necessário vir para a Terra. A gente já estava todo mundo lá, não é? Mas para que vir para cá? Eu fiquei pensando. Eu acho que Deus ficou pensando assim, já terminei a obra, agora eu tenho que trabalhar. E começou a fazer, pensou foi projetando o homem, como nascer, e eu acho que ele foi achando tão bonitinho as crianças que foram nascendo, e aí ele foi preparando, e até chegou onde nós estamos. Por isso que ele não para, né? Ele sempre está trabalhando. Ele queria ver o resultado da grande obra, que era o homem, lá junto com ele, o que é que esse homem iria acontecer com esse homem. E ele deixou que o homem viesse, que o homem caísse, mas não deixou ele se perder. É muito bonito o tratamento de Deus para conosco. Benedito dizia que ele é como amarrar um animal bravo numa corda. Ele vai até onde pode. Aí, quando ele não pode mais, ele para. E assim, a corda estica. E assim ele faz com o homem. Ele deixa. Quando o homem pensa que já chegou onde queria, não é assim não. Agora você vai me obedecer. Aí começa todo o trabalho. Eu fico pensando coisas assim, não é coisa que está na Bíblia, não, são coisas da minha cabeça. Eu vejo que estar com ele em espírito, mesmo assim ele quis ser glorificado, com a sua questão, né, mãe, de por que veio para esse plano, né? Porque viemos dessa forma. Eu vejo que assim nós conhecemos a Deus. Assim nós o conhecemos. Conhecer ele é tudo isso que está acontecendo. Tanto que Jó, depois de tudo que passou, ele disse, eu conheci de ouvir falar, agora meus olhos te veem, quer dizer, houve um crescimento. Depois de todo aquele trabalhar do próprio Deus na vida de Jó, e como ele está fazendo por toda a humanidade. Se nós pararmos para olhar para todo o mal que tem se levantado aí, nós não vamos conseguir exatamente alcançar o que hoje eu vejo que a gente está conseguindo avançar no entendimento e no conhecimento. Porque não estamos presos. O mal está acontecendo aí fora? Está. Em grandes proporções. Dominando, assumindo tronos, né? Mas nós não estamos fitos, não estamos não paralisados no que o sistema está tentando fazer conosco, como o irmão Paulo Edson falou. Essa crescente de tentar desviar nossa atenção, de querer tirar a gente do nosso objetivo, porque é glorioso e é fulminante para eles. Pensar como nós estamos pensando hoje, buscar como nós estamos buscando hoje, é totalmente assim contrário, e isso eu creio que causa temor à maldade, ao mal, porque assim são pessoas, são povo que o Senhor tem separado, tem nos tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, e as trevas não têm tido domínio sobre nossas vidas. Ou seja, morremos para isso, fomos crucificados com Cristo na cruz, né? E agora vivemos essa vida ressurreta. Então, assim, muitas coisas vão tentar acontecer. Eu estava falando até para a Emília, hoje no final da tarde, quando eu olho muitas vezes, que eu vejo, às vezes eu vou aqui na casa da mãe falar, agora eu chego lá e eu vejo a TV ligada na Rede Globo, me causa uma sensação tão ruim, uma coisa tão ruim, porque, sabe, eu vejo que é um canal que fala muita mentira, e aquilo me faz tão mal, eu me sinto mal. Eu falei para a Emília, eu me sinto mal quando eu chego na casa e vejo as pessoas paralisadas naquela mentira, naquela ficção, naquela coisa que é totalmente contrária, que apoia coisas que é totalmente de encontro. Hoje está muito claro isso. Cada dia mais, tudo que está acontecendo ao nosso redor está ficando muito claro para quem está servindo. Os canais de televisão estão servindo a quem? Né? Até pessoas que se dizem cristãos próximo de nós,
apoiando situações que a gente não concorda. Eu mesmo não concordo, que eu vejo que realmente é totalmente contra. A ou B está certo ou errado, a questão é simplesmente essa, mas são princípios que estão sendo quebrados por certas autoridades. E aí eu não consigo concordar. E quando eu vejo alguém que se diz cristão concordando, me deixa triste. Então, assim, a ideia do sistema é isso, é desvirtuar a atenção, é tirar a nossa atenção para que a gente não consiga alcançar patamares, para que nós não consigamos enxergar a vida, né, proposta por Cristo Jesus para nós. É importante que o irmão Paulo Edson trouxe também, uma coisa da palavra dele que me chamou a atenção e que eu reforcei agora com o questionamento que a mamãe fez. O apóstolo Paulo fala aqui em 2 Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, fala a partir do versículo 7, a partir do versículo 6, ele diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aí é o texto que ele mesmo falou, né? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado, potestade, dele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então, assim, eu vejo, acho muito forte isso que o irmão Paulo Edson trouxe para nós, essa maneira de pensar, e que se nós não cuidarmos com isso, realmente, a gente vai ser colocar diante de nós muitas coisas para tirar isso de nós. Né? Essa é a ação. O irmão Paulo Edson falou algo aí que depois eu queria que ele prestasse atenção, não sei quando o Marco for transcrever, é sobre que Jesus falou assim, que veio antes de mim. Eu, pelo menos, eu entendi assim no texto. Eu estive procurando aqui enquanto ele falava, não encontrei. O irmão utilizou assim, Jesus disse, depois de mim, então, veio para... Eu vejo que antes dele, né? Antes dele, veio para... Tem um texto que fala, antes de mim, veio para roubar, matar e destruir. Então, aí eu vejo que envolve até as leis, os profetas, veio antes de Cristo. Então, é isso que veio antes dele, veio e pode causar isso para nós. Por isso, nosso cuidado quanto a isso. E por mais que a gente, às vezes, é impactado quando o Ronaldo trazia muitas questões, não, porque na lei temos que deixar de... Tal, então, às vezes, impactavam, mas hoje a gente consegue entender claramente, que pelo menos eu entendo que as palavras de Ronaldo é exatamente nos levando a esse entendimento. Que se não tivermos cuidado, vamos ficar presos a essas filosofias e sutilezas, né? E nos prendem e a gente fica preso. As pessoas estão presas a isso, estão presas às dogmas, às doutrinas, estão presas e não conseguem abrir a mente, não conseguem enxergar, porque foi colocado na mente dele que aquela é a verdade, que aquela é a certeza que eles devem ter e persegui-la, mesmo que esteja levando à morte. É crer num Cristo que tem que morrer, que é a única certeza que se tem. Então, quer dizer, é diferente. E aí o Ronaldo trouxe para nós mais esse desafio que eu acatei, eu quero pesquisar sobre isso, eu quero meditar nisso, eu quero me deleitar nisso, eu quero estar bem atento a isso. Às vezes a gente procura aqui, fala um texto e também quer participar do encontro, mas às vezes tem muita coisa que já num nível bem mais amplo, mais para nós, e a gente não está tendo esse cuidado. Eu não sabia que tem 502 citações de Cristo no Novo Testamento. Agora eu sei por causa de Ronaldo, mas agora eu vou confirmar o que ele está dizendo. Eu quero ver esse nosso nível de criticidade, ele tem que existir. Nós temos que ser críticos com as coisas, exatamente para que a gente cresça
nessa palavra, a gente cresça nessa verdade juntos. Eu vejo que a gente tem que dar esse pontapé, é uma decisão nossa. Por quê? Nós temos o controle. O controle está em nossas mãos, não é, Paulo Henrique? O Senhor comanda todas as coisas, mas o controle Ele nos deu para que tenhamos o controle e possamos expressar exatamente aquilo que nós estamos dedicando, aquilo que estamos recebendo. Ah, já está bom? A gente já experimentou esse tão grande amor quando estivemos lá em Garanhuns todos juntos, quando estivemos lá em Caxamunda juntos. Nada, isso é muito pouco para o que está preparado para nós, para o que Ele tem para deixar acontecer no nosso meio. É só uma porção, nós somos muito poucos para essa quantidade enorme de pessoas que são o mundo, no caso a terra fértil, que essa semente pode ser gerada através de nós, que é Cristo Jesus. Então, é uma dimensão e a gente não consegue nem mensurar ainda na nossa mente. Se é tão gostoso estar junto com os irmãos, falando do que a gente está falando, tratando, convivendo ali, é tão bom, é um crescimento tão grande que traz para nós. Sabe, é um refrigério da nossa alma mesmo. Não é simplesmente ler e ficar na expectativa do que é o refrigério de alma. O refrigério de alma é estar aqui nesse momento, falando de Cristo Jesus, ouvindo a respeito de Cristo, lendo a respeito de Cristo. Isso é refrigério da alma. Isso nos fortalece, isso é ceiar com Ele. Estamos ceiando a palavra. Essa palavra que é dada a nós, nós estamos gerando Cristo. Estamos gerando essa palavra no nosso meio. Isso é fantástico. Temos o nosso lar, eu estou aqui com a Bíblia, com os filhos da Bíblia, os meus filhos, estou gerando Cristo na mente deles. Marcos está recebendo essa palavra de uma forma gloriosa. A gente vem para cá e ele fala de como ele está fazendo o trabalho, do que ele tem interagido com os irmãos, também Paulo Edson, talvez Paulo Henrique também, a respeito não só das questões do acordo que fizeram, mas do assunto que está sendo tratado. Ele tem uma dúvida, pai, pode ligar para o irmão Paulo Edson, aperrei o irmão Paulo Edson. Não se preocupe, já tem a Ronaldo aperrei, se o Ronaldo dizer que não dá para lhe atender, não tem problema, porque eles estão na luta, trabalham também, mas insista, interaja, busque, não venha só a mim não, porque às vezes eu não vou ter a resposta, porque foi um assunto que Paulo Edson está falando. E o assunto que Paulo Edson falou, e ele vai saber explicar melhor, e você vai fazer a transcrição perfeitinha. Talvez eu possa também fazer a interpretação e que não seja exata aquele que ele esteja querendo falar, né? Que ele estava querendo colocar para nós, e para não haver erro. Então, assim, essa questão, esse cuidado que devemos ter, eu creio que precisamos estar tratando disso cada vez mais. Nosso meio está falando, está nos chamando a atenção, nos alertando, porque eu vejo que realmente vai haver resistências. Coloquei um texto falando sobre isso, acho que não sei se eu pus no grupo, e uma mulher explicando que quando você tenta crescer um pouco mais, vai encontrar muita resistência. Para descer, não. Para cair, vai ser fácil demais. Se de ladeira abaixo, todo santo ajuda. Então, para você diminuir o entendimento, se afastar do entendimento de Cristo, não tem resistência. Mas para você querer buscar, conhecer mais, vai haver resistência. Vai haver resistência. Vai exigir de nós um sacrifício maior, vai exigir de nós que estejamos buscando estar ao lado de pessoas que buscam, estar, sabe, para quê? Para que jamais seja tirada a nossa atenção, tirado o nosso foco, o que a gente se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que permaneçamos firmes em Cristo Jesus, que é o que está proposto para nós.